Fala, meus amiguinhos do Futeclips, muito bem-vindos aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai conferir um conteúdo aqui do Mundo GV Podcast, né? Mundo GV Betano, né? Que ele vendeu o name rights, então vamos ser justos aqui com o patrocinador master aí do meu querido Getúlio Vargas. O convidado dele é o Eduardo Bandeira de Melo. Vamos lá. Eu já disse pra vocês aqui em alguns outros vídeos, eu sou o torcedor do Flamengo, mas nesse canal eu não fico levantando bandeira do Flamengo. Quando tem algum conteúdo legal do Flamengo eu falo, quando não tem, eu não vou ficar também empurrando. Quando tem conteúdo bom do Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, a gente traz. Sendo que hoje, o convidado, por ser o Eduardo Bandeira de Melo, como ele fala muito sobre gestão e sobre como ele ajudou aí a gestão dele a organizar o Flamengo junto com os outros caras, como o Landim, o próprio Landim, Valinha, etc. Os outros torcedores dos outros clubes normalmente tendem a admirar também o Eduardo Bandeira. Alguns por querer que alguma coisa parecida acontecesse no seu clube, outros por, sei lá, por gostar dessa temática aí. Então por isso eu vou trazer esse conteúdo aqui. Vamos lá, o título do vídeo é Não Tinha Como Pagar. Aí ele já tá dando mole aqui no título do vídeo, o pessoal lá do Mundo GV, porque pelo título você não consegue pescar, você tem que ter visto a thumb. Na thumb tava o Wagner Love, e ele tava explicando alguma coisa do porquê que ele devolveu o Wagner Love pro CSKA logo assim que iniciou o seu mandato. E aí não tinha como pagar o Wagner Love. Então fica a dica aí pra você que tá querendo criar um canal pra botar corte, enfim. Tenta botar, assim, na thumb um bagulho mais ou menos explicativo, ou fazer um mistério, mas mostrando do que se trata, e o título tem que se bastar. Você bota, não tínhamos como pagar o Wagner Love. Ponto, aí já resolveu. Porque desse jeito, se o sujeito pega o bonde andando, ele não sabe do que se trata. Mas, vamos lá então, já me alonguei muito. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe sempre um comentário, nem que seja pra me dizer de que cidade, de que estado você é. E é isso aí, like no vídeo, se inscreva no canal 321. Não existia outra alternativa, a gente não tinha como pagar ele. Ele ganhava quanto? Ele ganhava, na época, lá em 2013, ele ganhava mais de R$1 milhão. Com 4 meses de salário atrasado. Tinha 4 meses de salário atrasado, a gente devia para o CSKA, se eu não me engano, 6 milhões de euros. Do empréstimo. Olha isso aí. O Flamengo tinha comprado. Verdade. Né, por 10 milhões, estava devendo 6 ainda, e não tinha condições de pagar nem o CSKA, nem pagar o salário dele. Né? Aí nós chamamos, o Wagner Love foi extremamente compreensivo, ele é Flamengo. Ele é. O empresário dele foi gente boa também. E aí a gente fechou lá a transferência dele de volta para o CSKA, né? Interrompeu o contrato e tudo, e anunciamos isso lá num sábado à noite. Teve entrevista, né? Teve entrevista, né? Eu do lado dele lá, ninguém esperava isso. Era o melhor jogador do time, né? Era o jogador mais tava jogando artilheiro muito. E tudo, ele é a gente estava bom. dispensando, ele é muito bom. Né? Foi até aquela história que eu conto sempre, aconteceu no dia seguinte, né? Que eu fui no supermercado. Essa história é né? boa pra caceta. Eu lá no supermercado, aí de repente eu estava há pouco tempo na presidência do Flamengo, ainda achava que eu era uma pessoa anônima. E aí um torcedor assim, bem parrudo, né, vira para mim, presidente, aí mandou o Wagner Love embora. Falei, pô, vou morrer aqui hoje, eu não vou completar nem um mês como presidente do Flamengo. Aí ele continuou, fez muito bem, nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então... Alívio, né? Mas eu não diria que tivesse sido, ainda voltando ao Daniel, que uma decisão difícil. A gente tinha que fazer a coisa certa. Precisava ser tomada, né? Da mesma maneira que interditar a piscina, né? Isso deu uma fofoca internamente no clube, né? Sim, aquela piscina era um perigo e a piscina do Flamengo era o segundo jogador mais caro, só perdia para o Wagner Love. Porque a conta da SEDAI, por conta do vazamento de água, era um absurdo. Era um absurdo. Chegou a vir quanto? Na época, era coisa de R$600 mil. A conta de água? De água, Que é isso, cara? Dá pra comprar 2 meses, comprava um apartamento na Selva de Pedra ali. Pois é. Na frente. Mas era isso que a gente encontrou no Flamengo. Então, a decisão de interditar a piscina atrapalhou a vida de um monte de crianças que tinham aula de natação, pessoas que treinavam e tal. Né? Mas não teve outro jeito. Né? E os medalhões do esporte amador na época, né? Diego Hipólito, né? Joana Maranhão, né? O nadador, como é que é? César Cielo também. Dispensamos todo mundo. Eles estão acabando com o esporte amador do Flamengo. Não, teve esse papo.
dando um passo atrás para depois retomar o esporte amador, que, né, 1 ano, 2 anos depois já era E autossuficiente. você entrou logo no lugar da Patrícia, que era muito ligada ao esporte amador, esporte olímpico. Era. Né? Pô, isso aí é uma loucura, cara, essa parada de devolver o Wagner Love, sendo que o que a gente viu aqui foi o relato do presidente Bandeira de Melo contando um dos episódios que ele fez na gestão dele, ele e os pares dele, que foram decisões impopulares, né, que a galera não gosta muito, mas que precisavam ser tomadas para poder o negócio andar para frente. Um negócio que eu chamo de cortar na carne, né? Por exemplo, vamos lá. O Botafogo foi vendido pro John Textor. Porra, cara, não precisava disso. Se alguém tivesse... Lá na época do Bandeira, 2012, entrou lá... Tinha um presidente do Botafogo que eu esqueci o nome, acho que é CEP, que o pessoal chamava ele. Carlos Eduardo, não sei o que, um negócio desse. Se esse cara, em vez de querer ficar arranjando picuinha com o Flamengo toda hora pra mostrar força pra sua torcida, tivesse botado o pau na mesa, de repente o Botafogo tava uma potência e não precisava do John Textor. Entendeu? Porque o John Textor, ele é muito legal, time to set fire, não sei o que, aquela coisa de ficar botando fogo antes dos jogos e que não sei o que. Escrevendo as camisas escritas em inglês, time to set fire, um negócio desse tipo isso. Mas ele é dono do clube, ele não vai querer botar o Botafogo, não vai servir pra ele tomar prejuízo, pô. Vou contratar o Cristiano Ronaldo, ele não vai fazer isso, pô. Ele pode até ter dinheiro pra fazer, não vai fazer. Porque o Botafogo tem que ser autossuficiente, tem que gerar de receita. Ele não quer ter prejuízo. Ronaldo no Cruzeiro, não quer ter prejuízo, pô. Não quer prejuízo. Já tá a SAF, ele comprou por 400 milhões de reais o Ronaldo pagou. Ele já vendeu, acho que 20% pra um cara, 30% por 100 milhões. Já tá valendo mais. Mas, assim, o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, até o Bahia, etc., são instituições centenárias, que não podem ter o mesmo valor do Mbappé. Você não pode vender um clube centenário brasileiro com história, com títulos, etc., pelo preço do Mbappé, do Neymar. Não pode, porque na base desses clubes, vamos botar que tu tem 70 jogadores na base, não acredito que um deles não vai render um dinheiro maneiro. Pelo menos um, do Botafogo. Um moleque do Botafogo for vendido, vamos botar por 30 milhões de euros, tu multiplica essa parada aí por 6 aí e já vê quanto é que dá. Já são, sei lá, vamos botar 30 vezes 6, 90, 180 milhões de reais. Já é quase metade do valor da SAF. Então não tem como eu ser favorável. Só que essa galera ficou protelando porque não queria fazer o que o Flamengo fez. No caso do Palmeiras, eles se reestruturaram também. Levou também um tempo, mas foi outro caso. Eles tiveram um benfeitor, que foi aquele Paulo Nobre, que emprestou dinheiro pro Palmeiras a juro de pai e mãe, e depois o Palmeiras se reestruturou, pagou, etc. A tia Leila chegou junto, um patrocínio muito acima do padrão, mas que é patrocínio e é justificado, os caras normal, até ok, e se reestruturou, o clube tá saneado. No caso do Flamengo, não. O Flamengo não tinha, como diz o Bandeira, um passivo moral escroto, era um clube visto como mal pagador, como irresponsável fiscal, e eles tiveram que reverter esse quadro, e lá atrás ele fez um negócio que se os donos da SAF do Vasco fizessem, se o John Textor fizesse, o Ronaldo também nunca prometeu mundos e fundos, mas viesse a público mesmo falar com sua torcida para fazer, metade dos problemas não aconteceria. Que é o seguinte, o Bandeira de Melo e os seus Blue Caps avisaram, ó, gente, a gente vai botar ordem na casa, nós vamos pagar essa dívida aí, nós vamos tirar pagamento de salário atrasado de página de jornal, porque pagar salário é obrigação, não é para ser visto como notícia, pagou o salário em dia, não é notícia isso. Eles avisaram. Então, é que nem esse cara do mercado que o Bandeira de Melo falou. Presidente, deixa eu trocar essa porra aqui. Presidente, fez muito bem. Eu tinha esse sentimento também. Cada vez que eu via uma matéria, a dívida do Flamengo diminuiu de 800 milhões, caiu para 690. Porra, eu ficava orgulhoso. Falava, porra, cara, tá chegando a hora da gente poder nadar de braçada, hein? E aí no outro ano, caiu para 520. Porra, na hora tá vindo aí. No outro ano, caiu pra 400 e pouco. O Flamengo já vai contratar o Guerreiro. Porra. Você vai vendo, fala, porra, aí, ó. Olha o resultado vindo aí, ó. Já estamos começando a botar a manguinha de fora. O torcedor compra o barulho. O torcedor não vai ficar cobrando contratação.
Dentro do Flamengo, o que aconteceu uma época, o Bandeira já falou isso em outras entrevistas aí, foi o pessoal ficar chamando, um pessoal de dentro do Flamengo chamando ele de otário porque ele pagou uma dívida, ele recebeu um dinheiro, e aí em vez de contratar um cara e etc., ele pagou a dívida. Falou, pô, vou usar esse dinheiro aqui pra quitar dívida trabalhista. Você é um otário, pô, em vez de fazer uma contratação, que não sei o quê, entendeu? Dentro do próprio clube, mas a torcida compra o barulho. A torcida não compra o barulho quando ela vê que tem jogador bom, cara que recebe um bom salário, é bem remunerado para estar no clube, tem toda a estrutura desse disponível e não está honrando as cores do Flamengo, as cores do Botafogo, do Vasco, do Corinthians. Aí o torcedor não compra o barulho. Então, para essa galera, o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo e todos os outros aí que viraram SAF, faltava isso. Se alguém tivesse entrado no clube com a disposição de cortar na carne lá atrás, principalmente o Vasco, que é, pra mim, na minha concepção, as pesquisas podem não dizer, eu acho que é a terceira maior torcida do Brasil. Porque o Vasco é nacional, assim como o Flamengo, mas não tem tanto torcedor quanto o Flamengo, mas é nacional. Pra mim é Vasco, Corinthians, Flamengo, Corinthians, Vasco, e aí vem o São Paulo e o Palmeiras. Mas, né, as pesquisas indicam que o São Paulo é o terceiro, então, ok, São Paulo é o terceiro. O Vasco tem uma torcida gigante nacional, não precisava ter sido vendido, nem tá passando por esses perrengues aí, ter sido rebaixado várias vezes. Então falta essa galera ter esse discernimento. A gente precisa cortar na carne. Como que a gente vai fazer isso? É isso que eu acho que tá faltando aí. E aí esse episódio do Bandeira de Melo ilustra bem essa parada aí. Porque realmente ele entrou aí nas vésperas da eleição, dentro da chapa, que deveria ter sido o Valinho presidente, mas ele fez um bom papel, se juntou com aqueles caras ali, o Valinho, Landim, o BAP, aquele, acho que é Flávio Godinho, essa rapaziada aí que formou essa chapa aí do Flamengo aí, que saneou o clube, e ele tomou essas decisões junto com esses caras, um financeiro forte e tal, que botaram o Flamengo nesse ritmo que tá aí. Aí agora, hoje em dia, eu acho que só falta o Flamengo ter uma boa gestão do futebol. Boa gestão do futebol. É isso que eu acho que tá faltando. Um negócio mais profissionalizado mesmo. Não que não seja profissional, porque o Juan recebe salário, o Fabinho Soldado recebe salário. O único que não recebe salário no departamento de futebol do Flamengo é o Marcos Braz. O Spindle recebe salário. Falta ter um cara ali que receba salário e que seja responsável por essa porra toda. E que tenha uma boa visão de mercado. Isso a gente ainda não viu, mas, né, quem sabe aí algum dia a gente consiga vislumbrar isso acontecendo. De resto, clube saneado, bons faturamentos, cumprindo suas metas de venda de jogador, meta em competições, porque você querer ser campeão e as metas dentro da competição são duas coisas diferentes. O Flamengo quer ser campeão da Libertadores, mas a meta é chegar pelo menos na semifinal ou final. Quer ser campeão brasileiro, mas a meta é ficar pelo menos entre os três mais bem colocados ali, disputando as cabeças para ganhar mais dinheiro e ir direto para a fase de grupos da Libertadores. O campeão é o plus. E assim, em todas as competições. Tá cumprindo tudo e tá tudo legal. Então, é isso. Deixe seu comentário aí. Você que ficou aí até o final, que eu me estendi um pouco mais. Deixe um comentário falando sobre esse assunto. Se não quiser falar sobre esse assunto, me diz só de que cidade e que estado você é. Acione o sininho quando se inscrever no canal. Deixe um like no vídeo, é isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.